Mais uma vez, boa noite, graça e paz, amém? Feliz ano profético das boas novas, amém, irmãos? Ano do Messias, ano das boas novas, ano de você viver as novas do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Nós estamos com a visita lá de Portugal. A Érica, cadê a Érica? Está ali, ó. Dá uma salva de palmas na vida da Érica. Glória a Deus, Érica. A Érica, a gente conhece ela há pelo menos umas quase 3 décadas aí, né? Glória a Deus, para quem ela era da época da Renascer aqui da Saúde. E o Senhor a levou lá para a Europa. Seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou ministrar uma palavra sobre aquilo que o Senhor já deliberou sobre as nossas vidas do ano que Ele nos deu. Todos os anos que começam são novas oportunidades, dias, momentos que o Senhor Ele tem nos concedido. E muitas das vezes nós temos o hábito, é um hábito ruim brasileiro, de só constatarmos as coisas. Quando você tem oportunidade de conhecer outras culturas, outras pessoas, outros idiomas, quando você tem a oportunidade de sair um pouco fora do seu contexto, não precisa nem ser fora do Brasil, em outros lugares, com outros ambientes, e você chega nesses ambientes, você vê o que está dando certo, você começa, porque é natural de nós observarmos e vermos, aquilo que evolui. E se tem uma das coisas que nós brasileiros temos, é simplesmente a constatação e não a resolução. Se você ficar pensando assim, quero te levar a alguns exercícios na sua mente, no seu espírito. Se você ficar assim, vamos supor, você passou um momento difícil na sua vida, momento esse que te deixou disponível ao mercado de trabalho, em outras palavras, desempregado. Você vai ficar em casa pensando, eu precisava tanto trabalhar, ou você vai sair à luta e vai distribuir currículos? Claro que você vai fazer isso. Então você constatou que se você ficar na condição que você está, vai acabar o recurso, as contas vão chegar e os boletos sempre vencem. Não é assim? Então o que você faz? Você toma uma iniciativa. Primeiro mês não aconteceu, segundo, terceiro mês não, você vai se virar, você vai fazer qualquer coisa para se manter, ocupar a tua mente, a tua motivação, o teu ânimo, e aí por aí vai. Ok. Então, o ano 2024, possivelmente você passou um ano constatando coisas na sua vida, na vida de alguém, nos ambientes que você convive. E 2025, o que é que você vai fazer para mudar isso? Porque é muito simples eu chegar e falar assim, não, para mim não dá. Eu viro as costas e saio. Isso não significa que eu venci uma etapa. Eu vejo o que está acontecendo, eu remedio e tomo uma atitude. Então, nós precisamos entender que Deus nos deu um ano de 2025, nós estamos no 5º dia do ano. E o Senhor está falando para nós. E aí, o que você vai fazer com esse ano? Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é: se tudo que você reclamar e achar ruim, Deus tirar da sua vida. Nossa, de novo lavar essa louça, você não tem mais louça para lavar. Aí você se olha no espelho e fala assim, nossa, não aguento mais esse corpo. Você é cometido de uma enfermidade que te seca.
Ai, eu conheci uma moça, e ela era vítima de inveja do cabelo que ela tinha. E é de tanto ela sofrer bullying, porque o cabelo dela foi uma líder de O2, de jovens, de uma das igrejas que eu dirigi. Isso entrou tanto nela, que um dia ela no espelho falou assim: eu odeio esse cabelo, nem que eu pego uma alopécia, ficou careca. Existem coisas, preste atenção, a luta, os ambientes, as dificuldades, têm um único sentido e significado, muitas das vezes para te tirar do entendimento que Deus te fez para ser. Então, não murmure e nem reclame o que você tem nas mãos. Aprenda a agradecer a Deus em tudo. A Bíblia já nos fala: em tudo dai graças. Ontem, possivelmente, você falou que o seu marido era um traste, ou alguém da sua casa que você não aguenta mais. Mas amanhã você poderá, que tem muita gente que reclama do marido, da esposa que tem, mas tem muita gente que gostaria de ter a esposa ou o marido que você tem e não tem. E conheço muita gente que gostaria de ter pelo menos 1/3 do que você tem. E muitas das vezes o que você tem, você não agradece a Deus o que você tem. Então, como é que você deve agradecer a Deus aquilo que você tem? Sendo bênção para aquilo que está nas tuas mãos. Sendo bênção para aquilo que está no ambiente que você faz parte. Sendo uma pessoa que não só queira, venha a nós, e o vosso reino. Uma das coisas que 2024 Deus nos levou a pensarmos é: se você chega num lugar como esse chamado igreja, o que você gostaria de encontrar quando você chega num ambiente chamado igreja? Você vai listar 100 pontos. Aí a pergunta é: você tem sido essa igreja quando as pessoas também chegam? Uma das coisas que eu nesse ano andei ministrando, e eu lembro que eu estava fora do país e eu fui levado a ministrar a homens. E aí quando juntaram os pares, os casais, aí tinha um espaço para perguntas e respostas. E uma mulher não identificou o nome e ela escreveu a seguinte frase: meu marido é crente, ele é batizado nas águas, ele é batizado no Espírito Santo. Olha só isso, irmãos. Mas ele trabalha duro, mas o que ele mais gosta de fazer é estar com os amigos, comendo no churrasco, ou no lugar que eles têm no trabalho lá, que ficam após o trabalho, fica até mais tarde, e ele não bebe bebida, mas toma lá refrigerante, toma suco, e ele não tem prazer quando ele volta para casa. Ele chega em casa, ele fica completamente transtornado e tal, fica agitado. E aí, ele recebe, o gato e o cachorro recebem bem ele, e ele fica feliz com o gato e com o cachorro. Na hora Deus falou assim: o problema é koinonia, comunhão. Eu falei assim: isso é um mau sinal para o seu relacionamento. Porque uma pessoa que trabalha o dia inteiro e ela chega em casa, o que ela menos quer é conversar, tomar banho e deitar, tem algum problema de comunicação. E esse ano de 2024 possivelmente foi um ano de muito estresse para você. Foi um ano de muita saturação. Foi um ano de muita... Olha, tantas coisas aconteceram. E os anos que estão por vir serão difíceis, porque a palavra está se cumprindo. E você precisa aprender a ter comunhão na sua casa.
Minha esposa é uma bênção, ela é boazinha, ela não tem boca para nada. Claro que só você fala. Meu marido é uma bênção, ele concorda com tudo. Se ele falar não, ele está lascado. Então começa esse ano a estabelecer um processo de koinonia, onde muitos vídeos você já até ter visto na internet, que os caras até fazem lá para enganjar, monetizar, que o amigo liga e fala, não, vou ficar em casa hoje, não vou jogar bola, não vou para o churrasco, não vou bater isso, não vou fazer aquilo, não, eu vou ficar com a minha família e não sei o quê. A mulher lá, ou o marido dá aquela risada, fica super satisfeito. Então nós temos visto quantos, se nós nos calarmos, as pedras se calarão. E nós precisamos entender, da mesma forma, se eu quero ter uma igreja, eu preciso ser essa igreja que eu quero. Se eu quero ter uma família padrão, eu preciso saber ser um padrão para a minha família ser um padrão. Se eu quero ser um funcionário que ganhe bem, eu tenho que ser além da média de que todos são. Então nós precisamos entender que esse ano Deus quer nos dar boas novas. Posso ouvir amém? Diga amém em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida que haverá uma mudança radical na sua casa. Haverá uma mudança radical no seu caso. Vai melhorar muito mais. É ano de boas novas. Amém? Boas novas. Diga boas novas. Amém? Boas novas, irmãos, boas novas. Más notícias já chegam que está lá fora. Na tua casa vai ser casa de boas novas. A sua vida financeira, a sua vida emocional vai ser e será um ano de boas novas em nome do Senhor Jesus. Amém? Então hoje, no primeiro domingo desse ano de 2025, você vai receber esta palavra. Qual o tema? Construir sobre valores espirituais para você alcançar a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículos de número 20. Depois dessa leitura, eu vou te contar uma experiência que eu tive essa semana com uma pessoa. Olha o que diz lá, depois do capítulo 6, versículo 15, tá? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Agora capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra edifique a vida das famílias que estão conosco nesta noite. Que teu Espírito Santo nos ajude e nos dê a paz. Guarda a nossa casa, a nossa vida, que os nossos corações sejam guardados e que esta palavra entre na vida deles e produza o fruto necessário. Guarda, Senhor, aonde os familiares estiverem agora, livra-os de todo o mal, cubra com teu sangue, e a ti será dado toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Antes de eu contar a experiência, eu vou contar esse texto. Esse texto é um texto muito bonito, da história de um povo que virou as costas para Deus, e depois de décadas e anos, exilados, roubados, lá no palácio havia um homem, e nesse palácio, esse homem era por nome de Neemias, homem esse, de sangue judeu, que recebeu notícias de Jerusalém, a cidade aonde havia sido desolada pelos inimigos. Quando ele recebe a notícia, o coração dele entristeceu e ele ficou com vontade, falou, eu preciso voltar.
para a pátria dos meus pais. Eu preciso voltar para o meu país. Eu preciso voltar para a minha cidade, para reconstruir e restaurar a cidade, para que o povo possa voltar. Aí a pergunta, isso é uma pessoa que tem a mente do reino de Deus. Neemias era copeiro de um rei. O que é o copeiro? O copeiro é o seguinte: o rei vai beber o vinho. O copeiro vinha e experimentava primeiro o vinho. Se tivesse veneno no vinho, quem morria primeiro era o copeiro. Assim era a comida, né? Então essa parte da copa, da refeição, o copeiro tomava conta. Assim era. Os outros que cuidavam dos aposentos, os outros que cuidavam das famílias, de toda a segurança do palácio. Então, Neemias, o que ele tinha a ver com a história da rebelião de um povo que se vira contra Deus para querer voltar para uma cidade e reconstruir e enfrentar todo tipo de oposição, porque o coração dele doeu? O que ele tinha a ver com isso? Humanamente falando, nada. Mas espiritualmente, Deus havia dado para ele um sentimento que ele era capaz de mudar toda uma história. O sentimento que daria a ele. Esse sentimento, Deus observou que ele tinha uma capacidade de enfrentar o que fosse necessário. Sabe aquelas vontades que você tem? Que você falou, não sei porque eu estou fazendo isso, não sei porque eu estou entrando nessa, não sei porque eu estou ajudando. É porque em você está uma porção, uma autoridade. Você carrega algo que tem uma autoridade para mudar cenários. Só que você fica falando, eu não tenho nada a ver com isso. É como o ministério pastoral. É como o ministério de lideranças. Que ele vai lá, ele é responsável para abraçar, empurrar e motivar, e entendendo cada um como funciona. E como é que ele aguenta? Como é que suporta? É Deus que capacita os escolhidos, não capacita os capacitados. Deus escolhe aquelas pessoas e os capacita. Por que eu estou começando a falar tudo isso? Essa semana entrou uma pessoa dentro do meu carro, de 42 anos de idade, de deficiente visual. Abriram a porta, colocaram ele, falou, quer que eu pegue? Não, eu coloco ele aqui. Ele entrou. Ele falou, tudo bem com o senhor? Cara, extremamente alto astral. E ele falou assim para mim, eu vou te contar a história da minha vida que Deus fez comigo. Eu falei, opa, pode contar. Aos 13 anos de idade, eu peguei uma diabetes infantil. E ela foi sendo controlada. Cresci, tal. Com 18 anos, eu tive um problema nos rins, eu fui transplantado. Sou transplantado dos rins. Depois eu me casei. Depois que eu me casei, eu comecei a ter grandes problemas na minha vida matrimonial. E aí essa diabetes piorou e eu fiquei cego. Eu tinha uma filha, minha esposa me abandonou com a minha filha. Só que a vida não parou para mim, eu continuei trabalhando. Dentro das minhas possibilidades, hoje eu faço tudo. E dentro do que eu trabalho, eu conheci uma nova pessoa. Essa nova pessoa, nós nos casamos, e quando eu menos percebo, ela sofre um problema de saúde, e quando a gente foi ver, ela teve um problema nas pernas e teve que amputar as 2 pernas. Enfim, eu e ela somos deficientes visual e ela não pode andar porque ela é cadeirante. E eu falei, e aí? No dia que eu aprendi a agradecer a Deus por tudo que Ele permitiu eu viver, a minha vida faz sentido. E eu entendi que minha esposa não precisa das pernas para fazer o que ela precisa fazer. Nós não precisamos, se tivéssemos as visões restauradas seria bom, mas nós não temos problema, porque a gente faz tudo o que precisa ser feito, e está tudo certo, e Deus tem nos abençoado, tem sido bom conosco. Aí eu falo para você, você não tem diabetes, sua perna não é amputada, você não é cego.
mas por causa de uma feridinha, de uma verruguinha, a gente fica, ai meu Deus, não sei o quê. Eu quero falar para você, esse ano, nosso pensamento precisa mudar. A nossa maneira de enxergarmos precisa mudar. Neemias não tinha nada a ver com a história de um erro de um povo, mas Deus escolheu Neemias para a mudança de um grande povo. Eu não sei aonde Deus vai te colocar, em situações que Deus vai te colocar para você viver, mas eu quero te dizer, não reclame, não murmure, porque de todo esse processo você vai tirar grandes e poderosas lições. Você vai entrar por um momento de maturidade que você nunca teve na tua vida, e você vai ver que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Aleluias. Então eu declaro, o que fez então construir Neemias sobre valores espirituais para alcançar, aleluia, a restituição da prosperidade de Israel? Porque no seu coração ele tinha coisas que eu quero liberar sobre a tua vida hoje, que você vai receber também. Em primeiro lugar, Neemias tinha a reação imediata contra o espírito de miséria. Levante sua mão, diga assim: Senhor, nesta noite, coloca no meu coração essa reação imediata contra o espírito da miséria em todas as áreas da minha vida. Aleluia, quem crê nisso? Se prepare que esse ano vai ser o ano da faxina na tua vida. Tudo aquilo que dá sinônimo de prosperidade vai sair da sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Eu tenho um cunhado casado com a minha cunhada, que é a irmã mais velha da minha esposa, a pastora Raquel. Ele veio lá do fundo da Bahia, lá, um lugar longe, irmão, para lá da Chapada Diamantina, um lugar longe, veio para São Paulo com a cara e a coragem. Eu já contei uma vez a história do Ed, uma vez aqui. E ele veio, lutou, com muito esforço, conquistou o primeiro apartamento lá no centro de São Paulo, e foi trabalhar no servidor público municipal, cara esforçado. Para não bastar, foi trabalhar no Beneficência Portuguesa, que era só atravessar a ponte. 2 trabalhos. Conheceu a minha cunhada, a Fernanda. Construíram a vida junto. Construíram uma casa. Tiveram 2 filhos. Deram educação para os filhos. Um é advogado, o outro é economista. O terceiro filho é o Júlio, é chefe de seção de uma empresa que acho que fabrica molas, coisas assim. Cada um tem a sua casa, cada um tem o seu carro, todos prosperaram, cresceram. A minha cunhada se formou em direito, mas ele veio lá do fundo, lá do sertão. Ele poderia ser uma pessoa, entender e receber toda a hostilização desse povo que não sabe o que é guerrear, que fica tirando barato da cara de um do outro. Ele lutou, tem 3 imóveis, compraram outros imóveis, estão crescendo, prosperando. Por quê? Não importa da onde saiu, o que importa é aonde eu vou chegar. E eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite: não aceite menos do que Deus preparou para a tua vida este ano. Neemias olhou, olha o que diz lá capítulo 1, versículo 2 a 4 e 11. Veio Hanani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e muros de Jerusalém derrubados, as portas queimadas. Versículo 4, ouvi a palavra, sentei, chorei, lamentei por alguns dias, jejuei, orei perante o Deus dos céus. E aí no versículo 11 ele fala: Senhor, estejam pois atentos ouvidos à oração do teu servo e a de todos os servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo
e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele viu, ouviu, doeu, não importa como aconteceu, não importa como está, o que importa é o que eu posso entender, vai melhorar. Eu quero declarar, o que aconteceu em 2024? Quais foram as intempéries, ou seja, os momentos difíceis que você viveu? Vai ficar sentado? Vai ficar chorando? Não, aleluia, vai viver aquilo que ele fala, no capítulo 2, versículo 3, respondi, vive o rei para sempre, como não estaria triste, e o meu rosto se a cidade, onde o sepulcro dos meus pais está assolada, e as portas consumidas pelo fogo. Deus vai colocar um incômodo na tua vida neste ano, para você viver o que Ele projetou para a tua vida, desde que você nasceu. Não aceite nada que seja, aleluias, menos o que Deus prometeu para a tua vida. Deus tem o melhor para você, amém, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Oh, eu gosto de ouvir histórias. O cara que trabalha lá no condomínio onde eu moro, veio lá do interior de Petrolina, lá do fundo Barbosa. E um dia ele sentou comigo na recepção do prédio e falou, eu vou te contar minha história. E ele falou, olha, minha vida é muito sofrida, nós comíamos isso, comíamos aquilo na nossa infância. Mas ele veio, trabalhou, se aposentou, foi morar no fundo de uma comunidade. Deus abençoou ele de tal forma, as pessoas viram que ele era um homem tão bom, começou a fazer serviços terceirizados dentro do prédio. Enfim, saiu do fundo da comunidade, comprou um terreninho, o terreno ele cercou, o terreno supervalorizou e trocou numa casa no fundo de São Bernardo do Campo, dos bairros que mais tem crescido, uma casa de 150 metros quadrados, tem carro, o filho cresceu, se formou, prosperou, aleluia. Eu quero dizer que a miséria não vai estar na tua mente também, não importa quem é você, de onde você veio, se a tua família é X, Y, Z, o que importa é o que Deus falou, é ano de boas novas para você. Não importa se você nasceu na Aclimação, ou se você nasceu na Brasilândia, você nasceu, e quem nasceu já nasceu vencendo em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a tua vida, os olhos de Deus estão sobre você neste ano, aleluia, de uma forma especial. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? É ano de boas novas, é ano de boas novas, aleluia. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Irmãos, eu adoro cuscuz, eu gosto de cuscuz. Olha lá, Andela, quem é cuscuzeiro aí? Levanta a mão. Quem? Vai, irmão, levanta a mão, cuscuzinho assim com ovo e tal. É top, ou não é? Eu acho que é. É coisa linda de Jesus esse negócio. É. E aí eu sigo um cara no Instagram, que ele é casado com uma moça do sul do país, e ele acho que é piauense. Ele é muito engraçado. E a história diz assim que ele estava passando uma dificuldade tão grande, que ele falou assim, pera lá. Foi no supermercado, lá dos Estados Unidos, foi no supermercado brasileiro, foi na ala lá dos nordestinos, comprou umas cuscuzeiras e começou a fazer cuscuz e colocar no marketplace da região. O que aconteceu? O cara abriu uma rede de cuscuz e começou a prosperar. Prosperou tanto, hoje está no norte da Carolina, trabalhando numa empreiteira. Mas ele viu a dificuldade, uma grande oportunidade de virar a história. Irmãos, em nome de Jesus, esse ano, aleluia, você não vai ver caos, você vai ver oportunidades para mudar a tua história. Em nome de Jesus, esse vai ser o ano das boas novas sobre a tua vida. Vendendo cuscuz, vendendo jabá com maçã, não importa o que você vai fazer, a bênção de Deus está sobre a tua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga eu creio em nome de Jesus. Diga assim, espírito da miséria, fala, não terá lugar na minha vida em nome de Jesus. O que tinha Neemias em segundo lugar? Ele tinha um poder para influenciar os que estavam acostumados com a miséria. Levante a sua mão e diga assim, quem colar perto de mim, fala, quem colar perto de mim, vai mudar o pensamento, em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Eu já tive algumas experiências como isso, trabalhando como vendedor de brinquedos. Eu chegava na Zona Sul,
e trabalhar com brinquedos, você tem que trabalhar estrategicamente 3 ou 4 meses do ano. Os restos dos meses do ano, você tem que trabalhar com reposição. Então você não manda tudo que o cliente quer, você vai encaixando e tal. E aí você vai administrando. E muitas das vezes, o mês era muito difícil. Eu atendia um cara lá em Juquitiba, eu pegava a Regis e ia até Juquitiba, com outro vendedor, que a gente fazia a divisão da área. E nós chegávamos, a gente chorava. E Senhor, põe as tuas mãos, Deus, que quando nós entrarmos dentro da loja, os clientes peçam o produto que está em falta que a gente vende. E aí a gente chegava e começava a conversar, não falava em vendas, cafezinho, como foi a semana, aquela conversa de vendedor, não sei o quê, tal. E aí chegava, e para hoje, enquanto eu falava para hoje, o outro vendedor estava com o outro funcionário da loja, descendo no estoque, fazendo a lista das faltas. E ele já subia, eu vi lá, e aí entrava um, entrava dois, entrava três, pedia isso, pedia aquilo, ele falou aí ó, e era lá o tal do Japa, olha Japa, está faltando, e o cliente está pedindo, vai chegar em 3 dias úteis, não sei o quê, e era sempre assim, porque nós não aceitávamos o não do momento vivido, e eu quero declarar sobre a tua vida, aleluia, eu não sei o que vai acontecer esse ano sobre o Brasil, sobre o mundo, mas eu quero dizer uma coisa para a tua vida, para aqueles que servem ao Senhor, que tem uma oferta no altar, que entram nos desafios, que põem as mãos para ajudar, eu quero dizer uma coisa para a tua vida, o que o próprio, aleluia, profeta disse àquela mulher, que não dependia de ninguém, e que estava no momento difícil, ele chegou e falou para ela, a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija vai faltar. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, aleluia, oh glórias a Deus em nome de Jesus. Pode ter 10 pessoas que farão a coisa que você faz, mas só porque a bênção de Deus está sobre a tua vida, aleluia, Deus vai trazer o melhor sobre a tua vida em nome de Jesus, aleluia. Vai sentar a oportunidade diante de você, você não vai abrir a boca para murmurar, você não vai abrir a boca para reclamar, mas você vai dizer, aleluia, o que Neemias disse no livro dele, no capítulo 2, versículo 18, e declarei como a boa mão de Deus esteve comigo, e também as palavras que o rei me falou, e então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra em nome de Jesus Cristo. Se você sair amanhã para trabalhar e ficar olhando o que as pessoas falam dentro do ônibus, dentro do metrô, você vai chegar mal, depressivo na sessão do teu trabalho. Não viva a história das pessoas e nem a realidade delas. Viva o que Deus prometeu para a tua vida em nome de Jesus. Pega o telefone, bota o fone de ouvido e canta a bondade de Deus na sua vida, aleluia, que a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite da botija. Profetiza aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Isso aqui é poderoso, isso aqui é infalível, isso aqui não falha, isso aqui é verdadeiro, e se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Deus é responsável por aquilo que Ele fala, em nome de Jesus. O que Ele fala não é o meu contexto, mas sim uma realidade espiritual que Ele quer que você viva. Então levante a sua mão, aleluia, influencie aqueles, aleluia, que estão vivendo o espírito da miséria, e fala, a mão de Deus está comigo, e vai estar com a tua vida também em nome de Jesus Cristo. Crê nisso em nome de Jesus? A terceira coisa que estava em Neemias, quando ele sai de onde ele estava para reedificar Jerusalém, ele tinha a autoridade para enfrentar os que tinham na sua época da oposição o poder financeiro. E esses que tinham o poder financeiro, eles acabaram favorecendo o próprio Neemias. Eu quero declarar sobre a tua vida. Por quê? Você fala assim, não, mas parece que é meio incoerente o que você está falando aí. Porque a oposição, ela é a mola
propulsora. Essa é a palavra. Às vezes eu tropeço. É a mola da força que te impulsiona. A oposição, ela te empurra para frente. Ela não tem que te parar. E quando Neemias chega lá montado no cavalo, pensa o cara montado no cavalo, olhando todo aquele caos, madeira, recurso, nós vamos reconstruir. Você está doido? Mas estava lá Sanballat, Tobias e Gesem. Uma oposição financeira, oposição social e oposição espiritual. Ele não quis saber, ele reconstruiu. No meio do caminho, ele desanimou? Sim. A oposição foi forte? Foi. Tentaram convencer ele a descer do muro para parar a obra? Sim. Mas ele concluiu em 52 dias. E eu quero declarar sobre a tua vida: Deus vai te dar autoridade para você enfrentar aquilo que está na mão do poder financeiro das pessoas desse mundo. Porque o Senhor está dizendo para você, Neemias 5:11: restituir-lhes hoje vos peço suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do azeite, aleluia, que existe deles. Então olha só o que eles responderam para Neemias: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Aleluia. Lá no 13 ele diz lá: também sacudi o meu regaço, e assim faça Deus, sacuda a casa de seu trabalho, de todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, e louvar ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Aleluia. Na tua boca tem uma autoridade de Deus deliberada, na tua vida tem uma presença de Deus deliberada. Bispo, a posição é grande. Chega na autoridade, na tua casa, no teu trabalho, na onde você for e o que você estiver fazendo, e fala: até hoje você me roubou, até hoje você tirou minha alegria, até hoje você fez isso e aquilo, não deixou crescer, não deixou prosperar, não deixou avançar, não deixou viver meu sonho, tirou minha alegria, tirou minha paz, mas hoje vai devolver tudo que você tirou, vai trazer tudo de volta. E aí eles falam: restituir-lhes-emos e nada lhe pediremos. Por que não vai pedir nada? Porque tudo que é teu de mais ninguém. Oh, glória a Deus! Esse é o ano das boas novas. Se prepara, porque vai ir uma restituição de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Estou falando para o povo de fé aqui ou não? Quem crê, aleluia, aleluia, aleluia. Seja no Brasil, na América, na Europa, aonde você estiver e estiver, Deus é com você, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. E em quarto lugar, ele tinha uma autoridade que deu a ele condição de dividir e o Senhor multiplicar. Levante sua mão e diga assim: Deus vai me dar, e ainda eu vou multiplicar e dividir o que Deus colocar nas minhas mãos, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Quem crê mesmo, aleluia. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Olha o que diz lá Neemias 5,14. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos pão devido ao governador. Aí no versículo 17, também 150 homens dos judeus, dos magistrados, dos que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram os meus hóspedes, e o que se preparava para cada dia eram um boi, 6 ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparadas, as minhas custas eram preparadas, aves, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, Senhor, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele chegou como lá em Jerusalém? Montado num cavalo, debaixo de uma ordem para restaurar uma cidade. E como é que termina essa história? Abençoado, próspero e ensinando ao povo a dividir o que eles tinham.
Porque eles, como nós lemos aqui, eles eram, o povo era um povo, olha lá, versículo 18: porquanto a servidão deste povo era grande. Esse povo que Neemias refere, era um povo que tinha a bênção de Deus, que tinha a liberação de Deus, mas eles estavam debaixo de um jugo, de uma condição errada, de um jugo maligno. E quando chega alguém que tinha a palavra certa, a decisão certa, ele começou a semear dizendo: o Deus que vocês servem não é um Deus de servidão. O Deus que você serve não é um Deus de roubo, não é um Deus do engano, mas é um Deus que prospera e dá ao seu povo os melhores dias na face da terra. No meio da tribulação, no meio dos grandes problemas, haverá uma prosperidade que você ainda nunca experimentou. E eu quero declarar sobre a tua vida: Deus neste ano te dará condições de dividir e o Senhor te multiplicará. Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Eu vou falar até entrar na tua alma, no teu espírito, quando dá aquele queima assim o peito assim, dá aquele calorzão dentro do coração assim. Eu quero declarar: Deus te dará condição, aleluia, vai te abençoar tanto, que você vai aprender a dividir, e o Senhor vai multiplicar o que você vai dividir, aleluia, 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 aleluia. Oh, sabe aquela coisa que a conta não fecha? Eu lembro lá na frente, nós juntamos 80 mendigos, colocamos dentro da igreja. Tínhamos um ônibus lá, o Trovão Azul. Colocamos esses homens cheirando mal, a urina, as fezes. Gente que mais de um ano que não sabia que era tomar banho. Carrapato assim na pele da pessoa. Piolho, aquela coisa horrível. Colocamos dentro da igreja. Demos banho, cortamos o cabelo, demos roupa nova. E aí o pessoal falou assim: não vai dar comida. Aí eu lembro que nós fizemos um panelão de arroz, um panelão de feijão, um panelão de polenta com carne moída. Aí falaram: pastor, na época, pastor Daniel, não vai dar. Aí eu falei assim: cadê o óleo? Aí trouxeram, eu falei assim, comecei a derramar óleo. Coloquei o óleo no feijão, no arroz e na mistura. Eu falei assim: vai multiplicar, pode servir o povo. E eles tiravam lá, a panela estava diminuindo, daqui a pouco eu jogava, a panela aumentava o feijão, a panela aumentava o arroz, a panela aumentava a mistura. E enquanto eles não comeram, enquanto eles não se fartaram, não acabou a comida. E eu quero declarar para a tua vida: não tenha medo desse ano de ser generoso. Se Deus pediu, dê. Se Deus falou para abençoar, abençoa alguém, a casa, a vida de alguém, da sua família, não importa, faça, porque Ele está te dando a autoridade de dividir. O que Ele colocar na tua mão vai multiplicar em nome do Senhor Jesus. Quem crê? Crê mesmo nisso em nome de Jesus? Aleluia. Então como é que você consegue tudo isso? Quando você ouve e pratica. Não adianta. Você quer entender isso? Eu vou te explicar. Põe para mim Lucas capítulo 6, de 46 a 49. Jesus foi e deu uma exortada. E ele fala assim, ele começa: por que me chamais Senhor? Senhor, e não fazeis o que eu mando. Ele ia começar a dizer: vocês me chamam de Deus, de Senhor, Senhor, vocês são meus servos, mas não faz o que eu mando. Aí ele começa: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. E o que aconteceu? E não pôde abalar, por ter sido o quê? Bem construída.
Aí ele fala: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então você escuta e não pratica, sua casa, a sua vida espiritual, familiar, todas as áreas da sua vida, se você escuta a direção e não pratica, quando vier a tempestade, a sua casa pode ruir. Mas Deus tem para nós segredos. E Ele já nos ensinou. Quem crê que esse ano vai ser um ano poderoso de boas novas sobre a tua vida? Aleluia. Olha o que diz lá, Provérbios 11, 17, 18, eu encerro com esses versículos. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. 18. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Volta lá, volta o versículo 18. O perverso recebe salário ilusório. O que é o salário ilusório? Porque tudo que vem na mão dele, ele pega. Sabe aquele tipo de pessoa que tem na mão, fala assim, tá aqui, agora vou provar que eu posso, vou provar que eu faço isso, vou provar que eu sou melhor, vou provar que é isso, vou provar que é aquilo. Você não é nada, eu não sou nada. Se a mão de Deus não estiver sobre nós estamos fritos, irmão. E aí diz que ele está falando, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Recebeu salário, Senhor, aleluia, obrigado, Senhor, pelo salário, obrigado pela semente, isso é fruto da tua bondade, da tua misericórdia, você agradece a Deus, e aí você vai ter o quê? A recompensa verdadeira. Quem crê nisso em nome de Jesus? Olha agora o versículo, capítulo 21, versículos 5 a 7, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, o que gera? A pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Fala assim: esse mal não está na minha casa. Fala: esse mal não está na minha vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluias. Agora Salmo 67, versículo de número 5 a 7, olha o que diz lá: louvem-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos, a terra deu o seu fruto, aleluia, 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 e Deus, o nosso Deus, nos, o que? Abençoa. Diga assim: a terra, fala com fé, por favor, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Eu declaro sobre a tua vida: a terra é abençoada, aleluia, a tua terra é abençoada, a tua terra é abençoada, o teu Deus, o nosso Deus, nos abençoa, aleluia, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão, aleluia, aleluia. Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar, irmãos. É ano das boas novas 2025, é ano das boas novas, aleluia. Quem crê, receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta noite, que você seja muito abençoado com essa palavra. Se possível, assista o vídeo dela, assista no Face, no Instagram, vai editar no YouTube, mas assista, porque a palavra de Deus está falando. Construa sobre os valores espirituais, e você vai alcançar uma prosperidade plena, em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, vamos ficar de pé e orarmos ao Senhor. Levante a sua mão para o alto. Pai, nós te agradecemos por esta palavra.
Nós te agradecemos por esta, ó Pai, porção. Nós te agradecemos por esta visitação. Nós te agradecemos pelo teu cuidado. Nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós te agradecemos, ó Deus, aleluias, pela tua graça. Nós somos gratos, nós somos abençoados, nós somos felizes, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus servos, que esta palavra entre na vida deles de uma forma tão especial, que eles sejam, ó Deus, a diferença na casa, na família, na rua, ó Deus, aonde eles estiverem, que eles, ó Deus, tenham essa autoridade que o Senhor colocou sobre a vida de Neemias, para restaurar, reconstruir e viver um novo tempo. Eu abençoo o Senhor, não importa de onde viemos, não importa o que somos, o que importa é o que o Senhor nos vê e como nós seremos. Aleluia. Nós abençoamos o teu povo, declaramos a tua graça, declaramos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Eu te abençoo com esta palavra para a glória de Deus, amém. Aleluia. Vamos participar da mesa do Senhor em nome de Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, ela fala muito claro sobre esse momento que nós vamos viver agora. A eternidade com Cristo só existe por causa disso, do pão e do cálice. Alguém morreu em morte de cruz, derramou o seu sangue, nos purificou de todo pecado, e a morte não tem autoridade sobre nós. E a palavra de Deus fala que aquele que come do pão e bebe do cálice não sofrerá o dano da segunda morte. Então, se você entende que Cristo é o Senhor da tua vida, e que o cálice que representa o sangue e o pão que representa o corpo de Cristo, ele é um motivo da sua vida, de você renovar mensalmente essa aliança. Bom se nós pudéssemos todos os dias cearmos, mas a ceia é algo tão significativo, tão sublime, tão lindo, que nós valorizamos isso. E nós queremos falar a você, valorize esse momento. A Bíblia fala que o homem, ele deve examinar a si mesmo, e depois do seu autoexame, ele deve comer do pão e beber do cálice, porque aquele que come do pão e bebe do cálice, este tem parte comigo. Então, se você crê que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida, se você crê que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, que te redimiu de todos os pecados, que te deu um novo nome, e o teu nome está escrito no livro da vida, e que você não sofrerá a morte do inferno, e sim a alegria dos céus. Aleluia. Você pode participar desse momento, e se você não crê, creia que Cristo é o Senhor da tua vida, porque Ele é o Senhor, Redentor e Remidor dos nossos pecados, em nome de Jesus. Na noite que Ele foi traído, Ele toma o pão em suas mãos, e tendo dado graças, Ele parte e diz: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nós consagramos o pão, Senhor, na tua casa, consagramos para esse momento tão sublime, ó Pai, que é o momento da Santa Ceia, que ao ingerirmos esse pão, a saúde espiritual seja renovada, e que o teu poder, Deus, seja, ó Pai, aleluia, pleno em nossa vida. Nós consagramos a Ti, Senhor. Da mesma forma, o Senhor, após haver ceado, toma o cálice nas mãos e diz: esse cálice aleluia, é a nova aliança que vocês fazem conosco, comigo. Senhor, a tua palavra fala que todas as vezes que nós comermos o pão e bebermos o cálice, nós estamos anunciando a morte, a ressurreição. Então nós consagramos o cálice a Ti e declaramos a Tua vitória sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. Ao se servir, fique de pé em nome de Jesus. Amém.
Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a raiz de Davi. Aleluia. Ele é o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron. Ele está entre nós através do seu Espírito, testificando esse momento de renovação de aliança. O pão representa o corpo que foi pendurado na cruz, e sobre este corpo toda a maldição do pecado, de culpa, de erro, de acusações foi colocado sobre ele. E por causa desse corpo nós estamos justificados pelo poder do nome e do sangue dele, em nome de Jesus Cristo. Comamos todos desse pão para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias. Obrigado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Semelhantemente, após cear, ele pegou o cálice nas mãos. Ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em meu nome. Nós consagramos a Ti, Senhor. Nós sabemos que a maior vitória da Tua igreja está nesse símbolo do suco que é o sangue. Pelo sangue as obras do mal são desfeitas. Pelo sangue as enfermidades, pelo poder deste sangue, as enfermidades são repreendidas. Pelo poder deste sangue os demônios batem em retirada. Pelo poder deste sangue a Tua igreja triunfa em glória e em vitória. E pelo poder deste sangue nós somos mais que vencedores. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. Ele vive, Ele está entre nós. Ele está entre nós, Ele está entre nós. Tomamos todos desse cálice em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluias. Você pode dizer que Ele é santo, aleluias. A aliança dele foi renovada contigo. Você renovou a tua aliança mais um mês na casa dele. Primeiro domingo desse mês, desse ano, você está entregando ao Senhor, aleluias. Oh, receba, Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, aleluias. Oh, aleluias. Dá glória a Deus aí em nome de Jesus. Oh, aleluias. Posso ouvir amém? Amém, aleluias. E debaixo de tudo aquilo que nós já vivemos nesse culto, a presença, a palavra, a ceia, olha o que Deus nos proporcionou. Nós vamos devolver a Ele a nossa gratidão, entregando a nossa oferta ao Senhor. Você que tem esse envelope na sua cadeira, pega esse envelope nas tuas mãos. Na parede tem um QR Code, na tela vai aparecer o número do Pix, que é o nosso CNPJ. Coloque a sua oferta, a sua semente. Se você tem o seu dízimo, consagra ao Senhor. Se você tem uma semente de gratidão, consagra ao Senhor. Só de você estar vivo, virar o ano. Muitas pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje. Muitas pessoas projetaram tanto a sua vida para um novo ano e não passaram do ano passado para este. Mas você está aqui porque aprove a Deus você estar aqui. Pai, levante o seu envelope ao alto. Eu quero consagrar. Coloque nas tuas mãos. Eu consagro a Ti, Senhor, a oferta, o dízimo, a oferta especial, o voto de quem faz. Consagramos a Ti, declaramos a Tua bênção, declaramos a Tua vitória. Que o Teu nome seja glorificado e que nada, nem pequeno, nem coisa grande falte na vida deles. Nós consagramos a Ti, Senhor, o melhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Coloque essa oferta em nome de Jesus Cristo. Ao colocar, você pode depositar no gasofilácio à direita ou à esquerda. Você pode sair do seu lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Você tem uma semana abençoada. Feliz 2025 para quem não esteve conosco na virada. Feliz ano de boas novas a você. Amém? Você tem um ano excepcional, maravilhoso. Espero que você possa ter descansado um pouco, refeito a sua mente, né? Uma condição nova, uma disposição nova. Você tem um mês, um ano abençoadíssimo em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Levante sua mão para o alto. Algum aviso? Algum aviso não? Levante. Irmãos, baixe um pouquinho as mãos. Agora é hora da gente dar um gás sobre essa informação. Dia 26 agora, nós teremos o nosso 4º aniversário do ano da Efraim. Amém? Quem estará conosco é o pastor Samuel Torral, um homem muito usado na palavra de Deus. Palavra, irmãos, homem de palavra. E no louvor da noite, o cantor Marcelo Aguiar. Amém? Então é um homem de Deus, são 2 homens de Deus. Vai estar o apóstolo Gilcinho do Vale do Paraíba, vai estar uma equipe aqui para prestigiar esse momento muito importante. Então traga pessoas, traga convidados, porque a partir de amanhã nós vamos começar a bombardear esse evento, e para que nós tenhamos o maior número de pessoas, principalmente aquelas que não conhecem a Jesus ainda. Amém? Então vai ser bênção. Eu quero que você traga alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que esteja, que não ainda conheceu Jesus, não entregou sua vida para Ele. Venha, traga, que será uma noite muito especial, em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe, te amo, Jesus. Vai na paz.